Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Aline, sou do canal Cozinha Inclusiva. Tô aqui rindo porque só essa introdução eu gravei 3 vezes, então espero que a gente acerte aí na continuidade do vídeo, porque o assunto é importante, o assunto é interessante. Quando a gente sai da alimentação secular comum, que inclui glúten, que inclui o leite, que inclui o ovo, né, em um número muito grande de receitas, nós nos sentimos muito perdidos, né? Porque a gente não sabe mais cozinhar. Quem já sabia cozinhar passa a não saber cozinhar. E quem não sabia, então, começa a se render a produtos caríssimos e que às vezes a sua possibilidade financeira não vai conseguir dar conta das especificidades da dieta. Então, esse primeiro vídeo nós vamos falar sobre quando encaramos a ausência do glúten na nossa alimentação. Então, você foi a um médico ou a um nutricionista e viu que a partir dali você vai ter que fazer uma dieta restritiva de glúten. O que é o glúten? O que ele faz na receita? No seu organismo, você já sabe que você foi ao médico ou nutricionista, então você já viu que ele é inflamatório e outras coisas. Bem, mas como cozinhar sem glúten? Qual é o papel dele na receita? Quem pode exercer esse mesmo papel nas receitas, não é mesmo? E daí vem a dúvida. Então você já não vai mais poder usar farinha de trigo. Não podendo usar a farinha de trigo, você vai partir, por exemplo, para a farinha de arroz, né? Se você só está cortando glúten. Se você está só cortando glúten e passa para a farinha de arroz, parabéns, ela não tem glúten. Você vai fazer um mix de farinha com farinha de arroz, polvilho azedo e outras farinhas, fécula de batata. Você faz um mix, coloca dentro de um potão e aquele mix de farinhas vai substituir, então, a farinha de trigo nas suas receitas. Perfeito, resolveu o problema, se o problema é glúten. Porém, você tem um outro problema associado aí, que é o alto índice glicêmico, que já não vai atender ao pessoal da low carb. O pessoal da low carb não pode utilizar farinha de arroz, não pode utilizar farinhas com amido, né? Por quê? Porque ela aumenta o índice glicêmico. Inclusive, para quem faz restrição alimentar, esse mix de farinhas, ele resolve muito bem ali de imediato, de primeiro ponto, para você acostumar com receitas que não tenham trigo, porque aí vão entrar alguns componentezinhos também que vão trazer aí uma aparência mais próxima ao que o glúten faz na receita, que a gente ainda vai ver, né? Mas o pessoal da low carb não pode usar esse mix de farinha, que é mais fácil, né? Quando a minha filha teve intolerância alimentar, eu fiquei doida. E aí eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos. E aí aprendi a me safar aí com mix de farinha branca, né? Que você vai misturando em proporções determinadas. Existe essa receita. Você faz um potão e ali você faz bolo, você faz o que você quiser, né? Com aquele mix, que é um mix pronto para poder substituir o trigo e o seu glúten. Mas o índice glicêmico é muito alto. Então, o que acontece? Eu alimentando a minha filha com bolos, com panquecas, com tortas, com pães feitos dessa farinha, eu estava também fazendo com que ela ficasse mais gordinha. Eu aumentei muito de peso nessa dieta. O índice glicêmico é muito alto. Tive pré-diabetes. Então, o pessoal que faz restrição alimentar tem que ter cuidado com isso também, tá? Porque se não tiver cuidado com isso, se meter a cara na farinha branca, que substitua aí a farinha de trigo, vai ter problema de saúde também, associado também à causa da restrição alimentar. Não a restrição em si, mas a substituição que foi feita, né? Então, o glúten, ele na receita, ele tem um papel da elasticidade e volume a esse bolo, tá? A esse pão. Então, quando você tem o glúten, quando você coloca o fermento na sua massa, o fermento com glúten é o par perfeito, porque ele vai desenvolver uma rede, o glúten vai fazer uma rede como se fosse uma bola de encher, vai prender o ar ali dentro e vai fazer com que essa receita cresça
né? E além disso, essa rede que é formada também dá elasticidade. Por isso que o pizzaiolo, quando vai fazer aquela manobra maravilhosa, ele consegue fazer com que a massa fique elástica. É por causa do glúten. Vá você fazer isso com a sua massa de pizza, com mix de farinhas ou com o pão feito de farinha de amêndoa. Jamais você vai conseguir, porque você não tem ali a presença do glúten. Então, como é que eu faço? Já vi que eu perdi, então, volume e já vi que eu perdi também elasticidade, né? Bem, se a gente está falando de restrição alimentar e vai usar o mix de farinha feito de farinha de arroz, fécula de batata, polvilho doce, que são esses três são os principais, a gente vai colocar também nesse mix de farinhas a goma xantana. A goma xantana, ela é responsável por tentar imitar essa textura final que é dada pelo glúten, tá certo? A goma xantana, então, como o próprio nome diz, é uma goma, é natural, é um produto natural e vai ser usado para tentar aí dar essa aparência, né? Mas se você usa um pingo de excesso, ela geralmente é usada uma colher de café ou ainda meia colher de café. Quando você usa, se você botar um pouquinho a mais, o que acontece com o seu pão é que ele vai ficar com uma textura gelatinosa. E isso é o que nós não queremos de jeito nenhum, né? O amido da farinha do polvilho doce e da fécula de batata, esse amido vai dar a estrutura desse pão, tá? Ou desse bolo. E a farinha de arroz, por conter bastante carboidrato, também vai dar aí o peso, né? Nessa estrutura. Não vai ser uma estrutura leve demais e nem pesada demais. Ela seria pesada demais se você tirasse os amidos, que a responsabilidade do amido é essa, de fazer com que a receita fique leve, tá? E a responsabilidade da farinha de arroz vai ser que ela fique mais densa, mais resistente. Você vai cortar, ela não vai despedaçar. Iria despedaçar se você não colocasse a goma xantana, mas ela ia despedaçar mesmo, não só esfarelar. Como acontece, por exemplo, com a brevidade. Eu adoro brevidade, mas sei que eu não posso comer agora, né, na minha dieta low carb. Mas eu gosto muito de brevidade. E a brevidade, você sabe, ela vai virando um pó, assim, né? Uma delícia. Porque ela não tem a farinha de arroz, senão ela ia despedaçar diferente, tá? Então, vamos partir do, entre aspas, normal, que a gente cresceu comendo, foi com farinha de trigo. A partir de agora, você tem restrição alimentar, não pode comer glúten. Então, você vai passar para o mix de farinhas brancas. Ela tem alto índice glicêmico, ela tem muito carboidrato, muito amido. O pessoal que está fazendo low carb, mas as receitas feitas com esse mix de farinha, ó, beleza, já fiz muito na minha casa, convidei visita, comeu o bolo, saiu daqui sem saber que não era de trigo, tá? É espetacular para o paladar e para a estrutura da receita. Mas vamos partir para o pessoal da low carb. O que é low carb? Baixo carboidrato. Na verdade, a gente fala low carb, mas essa é a dieta do baixo índice glicêmico. Aí é uma outra discussão que quem quiser saber mais, coloca aí nos comentários e eu vou botar um site muito interessante sobre isso, tá? Aí embaixo na descrição do vídeo. E aí, o pessoal da low carb não pode comer o trigo, o glúten, sabe por quê das suas razões. A gente não vai abrir aqui agora por quê. Mas também não pode comer nada com alto índice glicêmico. Então, esse mix de farinha não serve para quem faz low carb. E aí, minha gente, você não tem a ajuda do glúten, caiu por terra. Você não tem a ajuda do mix de farinha, de amido e carboidrato e a goma xantana. A goma xantana você até separa aqui porque você pode usar. Você não tem o amido nem o carboidrato da farinha de arroz. Que estrutura que você vai dar à sua receita low carb?
Aí entra o desespero. Não aguento mais comer ovo, né? Porque a receita de pãozinho, aí vamos fazer pãozinho low carb. 19 ovos, mentira, gente. 6 ovos. 6 ovos, 2 colheres de farinha de não sei o que. Gente, veja bem, 6 ovos para 2 colheres de farinha de não sei o que. Tu vai estar comendo uma omelete, né? Uma omelete com farinha. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente vai ver aqui no próximo vídeo específico para low carb? Nós vamos ver no próximo vídeo, porque senão esse vai ficar muito grande, já vai ter o próximo vídeo logo abaixo, para o pessoal da low carb, como que faz para dar a estrutura que o glúten dá, mas a gente não pode usar, a elasticidade que o glúten dá, mas que a gente não pode usar, a fofura aí, né, que nós temos aí, a maciez, que a gente também não vai ter, né, do amido, e nem a estrutura da farinha de arroz. A gente só vai poder contar com a goma xantana e o psyllium. A gente vai falar desses 2 componentes no próximo vídeo e também vai falar de uma coisa que eu descobri há pouquíssimo tempo, gente. O trabalho com o fermento biológico nas receitas low carb. Eu, Aline, que gosto de cozinhar, fazia meus pães com fermento biológico. Eu não gosto de pão com fermento químico. Ele cresce, ele fica bonito, mas não fica com gosto de pão. Pra mim, tem gosto de bolo salgado. E aí, o meu com fermento biológico, eu fazia tudo certo, de como se usa normalmente o fermento biológico, porém, o meu pão não crescia. Mas daí, gente, eu não ligava, porque o pão, a gente vai conversar sobre isso, e ficava com gosto, né, de pão com fermento biológico, que é o que eu quero. Mas a gente vai aprender a dar uma subidinha nesse pão, a dar uma crescidinha. Fica pro próximo vídeo, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido o que você perde para sua cozinha quando você deixa de usar o glúten. E algumas coisas que possam ser feitas para substituição do glúten na sua receita. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês um pãozinho que eu fiz, ó, low carb. Olha que gracinha. Ele não cresceu tanto, é verdade. Ó, as fatias dele ficaram fatias finas. Esse aqui eu vou congelar. Essa porção eu vou congelar. E aí eu vou falar dele também no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal, porque agora a gente vai começar uma sequência aí boa de vídeos que eu retornei ao canal, depois que eu retornei a low carb, e nós vamos conversar muito sobre culinária. Um beijo, divulguem, passem para outras pessoas, tá bom? Que estejam aí no nosso mundo low carb ou no mundo de restrições alimentares, que de restrição não tem nada. Beijo no coração, fiquem com Deus.